Então a questão é que você pode fazer tudo o que precisa fazer neste espírito. Não faça distinção entre trabalho e diversão. Considere tudo o que você está fazendo como uma brincadeira e não imagine, por um minuto sequer, que você precisa levar isso a sério. Vivemos em um mundo onde quase todo mundo acredita sinceramente que algo está errado com eles. Que deveriam ser mais isso ou menos aquilo. Mais inteligentes, mas e bondosos. Mais disciplinados, mais iluminados, menos ansiosos, menos raibosos, menos humanos, e então saem correndo infinitamente atrás de alguma versão futura de si mesmos. Sempre logo ali na curva onde finalmente vão acertar tudo. Mas gostaria de sugerir algo um pouco escandaloso. Que não há absolutamente nada de errado com você. Seu próprio ser, este momento, esta respiração, esta estranha e sagrada sensação de eu sou, já é perfeita. Não perfeita no sentido moral, não arrumada, polida ou bem comportada, mas perfeita como uma chama que dança, ou uma árvore que se curva no vento, ou uma galáxia que gira. Veja, você não é algo separado da natureza observando-a à distância. Você é a natureza tanto quanto as estrelas, o oceano e as nuvens, os padrões dos seus pensamentos, seu riso, sua tristeza. Eles são tão naturais quanto as ondulações na água ou o som do trovão. E você não precisa fazer nada para merecer seu lugar aqui. Porque a verdade é que você já é um fenômeno extraordinário do universo. Você é simplesmente assim, e isso é suficiente. Se você achou essa primeira reflexão valiosa, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Uma das percepções mais extraordinárias, e não é mística ou religiosa, mas simplesmente factual, é esta. Você não veio para este mundo. Vou caçar o dele, assim como uma macieira produz maçãs. O universo produz pessoas, e você é uma dessas pessoas. Você não é um estranho, vagando por uma terra estrangeira. Você é este lugar, seus olhos, seus pensamentos, suas reflexões sobre si mesmo. Agora, a maioria de nós foi criada para se sentir separada, como se fôssemos pequenos egos presos dentro desses sacos de pele, olhando para um mundo que está lá fora, cheio de objetos e outros. Mas isso é um truque da percepção, uma ilusão da linguagem e da rotulação. Na realidade, não há linha onde você termina e o mundo começa. Você é contínuo com ele, como uma onda é com o oceano. Olhe para uma chama. Ela tem uma fronteira, uma forma fixa. É um processo, um acontecer, um fluxo. E você também é assim. Você não é uma coisa estática. Você é um verbo disfarçado de substantivo. Um mundo de consciência, sentimentos, memórias, tudo cintilando como luz na água. Quando você nasceu, o universo não cometeu um erro. Não estava tentando testá-lo, consertá-lo ou moldá-lo em algo melhor. Estava se expressando como você. E que expressão peculiar, deliciosa e intrincada você é. Ninguém mais tem seu ritmo exato, sua voz exata, seu padrão particular de riso e silêncio. Isso não é aleatório. É design no sentido mais profundo e espontâneo. Mas é aqui que a confusão se instala. Desde pequenos, fomos ensinados a substituir essa naturalidade, a nos conformar, a nos comportar, a conquistar, a nos tornar alguém. E ao fazer isso, começamos a acreditar na maior mentira de todas, que de alguma forma não somos suficientes, que devemos nos tornar ao invés de simplesmente ser. Mas me diga, você já viu uma flor se esforçando para desabrochar? Já viu uma árvore com pressa para crescer? Elas simplesmente fazem isso. Elas se desdobram porque são esse desdobramento. Você também está se desdobrando. Você também é a natureza se expressando. Você não é um problema a ser resolvido. Você não é um projeto a ser completado. Você é um evento do cosmos tão maravilhoso quanto as estrelas e igualmente inevitável. Então olhe novamente, não com seus olhos, mas com seu ser. E talvez, apenas talvez, você comece a reconhecer o milagre que sempre foi. Agora, sei que quando alguém diz não há nada de errado com você, a mente condicionada resiste. Você pode pensar, mas e meu passado, meus fracassos, minha culpa, meus hábitos, minha vergonha? E ainda assim, tudo isso também faz parte da representação, parte do processo. Veja, desde o início recebemos uma história de que estar vivo é um teste, que você está aqui para provar algo para Deus, para a sociedade, para seus pais, para si mesmo. E então nos tornamos atores em um teatro de autoaperfeiçoamento, constantemente consertando, ajustando, se esforçando, como se a vida fosse uma escada,
para subir ao invés de um mistério para dançar. Mas e se todo esse projeto fosse baseado em uma premissa falsa? O significado da vida é simplesmente estar vivo. É tão claro, tão óbvio e tão simples. E ainda assim todo mundo corre em grande pânico como se fosse necessário alcançar algo além de si mesmos. Então vamos tentar isso. Feche seus olhos por um momento e sinta a sensação de ser. A vivacidade que está presente antes que qualquer opinião ou julgamento surja. Não o crítico interno, não a linha do tempo, não a lista de tarefas. Apenas a presença crua e aberta de estar aqui. E o que poderia estar errado com isso? All has new. Elas não se alinham ordenadamente em estradas. Elas flutuam. Elas rodopiaram. Elas se formam e se dissolvem. Há algo errado com elas. Ninguém repreende uma onda por quebrar muito cedo ou uma árvore por crescer torta. Elas não são julgadas por algum placar cósmico. Mas nós, seres humanos, de alguma forma acreditamos que somos a exceção, que apenas nós devemos justificar nossa existência, que devemos merecer o direito de ser. E essa é a raiz do nosso sofrimento, a ilusão original. A verdade é que suas imperfeições não são erros, são texturas, detalhes, ecos de sua música particular. Você não precisa se tornar digno da vida. Você é a vida se expressando em forma humana. Assim como o fogo crepita, assim como a água flui, até mesmo sua tentativa de se tornar espiritual, até mesmo seu desejo de se aprimorar, já faz parte da perfeição. É como o oceano tentando se tornar molhado, ou um raio de sol tentando brilhar. É desnecessário. E ainda assim, até isso é permitido. Então, em vez de perseguir alguma ideia polida de quem você deveria ser, e se você simplesmente notasse quem você já é agora mesmo, sem mudar nada, sem editar, sem esforço, não há nada de errado com você. Nunca houve. É apenas o pensamento que diz isso. E você não é esse pensamento. Você é o silêncio por trás dele. O espaço que o observa ir e vir. E uma vez que você vê isso não como uma crença, mas como uma experiência direta, algo interior, relaxa. E nesse espaço, nesse deixar ir, você começa a se lembrar de algo antigo e verdadeiro. Você é natureza, selvagem, vasta, inacabada e bela. E você é simplesmente assim. Veja, quando digo que você não precisa fazer nada, não quero dizer que deveria ficar parado como um pedaço de pedra. Não. Quero dizer algo muito mais sutil. Quero dizer que você não precisa se esforçar para ser o que já é. Você não empurra o rio, você flutua com ele. Porque o rio está fazendo-o fluir, não você. E da mesma forma, a vida está se vivendo através de você. Os pássaros não cantam para impressionar. Eles cantam porque é sua natureza. Você não tem que forçar significado ou perseguir propósito. Ele emerge como uma brisa, como um riso, como uma melodia, quando você para de tentar fabricá-lo. Ação sem esforço, como dizem os emersonistas. O way, não preguiça, não apatia, mas a arte de se mover com a corrente ao invés de contra ela. E quando você descobre esse ritmo, aquele onde você não está mais fazendo a vida, mas sendo ela, então a dança começa. Agora, aqui está um pequeno paradoxo peculiar. A maioria de nós passa a vida tentando ser nós mesmos. Mas no momento em que você tenta, no momento em que você busca a autenticidade como um produto na prateleira, você já a perdeu. Porque o eu não é algo que você pode agarrar. É algo em que você relaxa. Tentar ser espontâneo é como tentar adormecer de propósito. O próprio esforço impede o acontecer. Estamos tão ocupados perguntando: estou fazendo certo? Já estou curado? Sou autêntico agora? Que perdemos a própria coisa que estamos procurando. É como perseguir sua própria sombra pela sala. Agora, claro, não há nada de errado com a perseguição. É adorável de certa forma. O ego tentando se polir como uma pedra, infinitamente lixando, refinando, espiritualizando. Mas eventualmente, você começa a rir porque percebe que aquele que está fazendo todo o concerto é a própria coisa que não precisa existir. É tudo um pouco de teatro cósmico. Você não precisa se tornar você mesmo. Você já é, bem aqui em suas peculiaridades, suas falhas, seu silêncio, sua respiração. A autenticidade não é algo que você tenta alcançar. É o que sobra quando você para de fingir. E isso é liberdade. Agora, se realmente queremos ir um pouco mais fundo, temos que olhar para algo muito peculiar. Você não inventou a imagem que tem de si mesmo. Ela foi entregue a você, construída camada por camada, construída a partir de olhares, comentários, expectativas, como um espelho feito
dos pensamentos de outras pessoas. Desde o momento em que você teve idade suficiente para falar, disseram quem você é, o que é aceitável, o que não é, o que ganha amor e o que não ganha. E então, sem nem perceber, você começou a se moldar de acordo com os reflexos ao seu redor. Você se tornou uma coleção de ideias emprestadas, uma personalidade em retalhos costurada de pais, professores, religiões. E então um dia, talvez aos 20 anos, talvez muito mais tarde, você começa a se sentir cansado. Não fisicamente, mas existencialmente. Como se tivesse usado as roupas de outra pessoa por tanto tempo, que esqueceu como sua própria pele se sente. Esse é o momento, essa pequena centelha de rebelião, essa sensação de que a pessoa que você tem representado não é aquela que está realmente viva lá dentro. A coisa mais perigosa que você pode fazer é acreditar em seu próprio papel, porque o papel está bem, é útil até, mas não é você. Você é o que está representando o papel. Voca e o éter, não a máscara. Mas a sociedade te ensina a confundir o figurino com o ser. Você se torna a boa menina, o homem forte, o adulto produtivo. E esquece que você também é uma tempestade, um poema, um mistério. E então, quando as pessoas dizem, seja você mesmo, você se pergunta, mas quem sou eu afinal? Porque por baixo de todas essas camadas de condicionamento, por baixo de todos esses rótulos e expectativas, há algo cru, algo selvagem, algo que não pode ser domesticado ou definido. Emerson chamava isso de o gênio interior. Não no sentido de inteligência, mas no sentido de um espírito único que habita em você. Essa centelha divina que nenhuma educação pode ensinar e nenhuma sociedade pode moldar completamente. E quando você começa a tocar essa verdade mais profunda, quando começa a confiar nessa voz interior, ao invés das vozes exteriores, aí sim você descobre algo revolucionário. Você não precisa da aprovação do mundo para ser quem é. Na vida, a coisa mais radical que você pode fazer é simplesmente ser genuíno numa sociedade que lucra com sua insegurança, que te vende soluções para problemas que você não tinha, até elas te convencerem de que os tinha. Mas aqui está o segredo. Sua originalidade não é algo que você cria, é algo que você descobre, como um arqueólogo escavando cômoda por cômoda, até encontrar o tesouro que sempre esteve lá. E esse tesouro não é perfeito no sentido convencional. Ele tem arestas, contradições, mistérios, mas é seu, é autêntico, é vivo. Como dizia Emerson, ser você mesmo num mundo que constantemente tenta fazer você ser outra coisa é a maior conquista. Agora, há algo profundamente libertador em perceber que você não é obrigado a carregar o peso de todas as expectativas que foram colocadas sobre seus ombros. Você não nasceu para viver a vida que seus pais sonharam para você, nem para cumprir os sonhos que você mesmo criou quando era mais jovem e não sabia quem realmente era. A vida tem um jeito peculiar de nos levar por caminhos que nunca planejamos. E resistir a isso, tentar forçar a vida a se encaixar em nossos planos limitados, é como tentar empurrar um rio para que ele corra morro acima. Emerson observava a natureza e via que nenhuma folha tenta ser outra folha. Nenhuma estação se apressa para se tornar a próxima. Há uma sabedoria natural no desdobrar-se sem pressa, no permitir que as coisas sejam o que são, quando são. E você, sendo parte dessa mesma natureza, também tem esse direito ao desdobramento natural. Você não precisa se tornar iluminado até sexta-feira. Você não precisa ter todas as respostas aos 30, 40 ou 70 anos. Na verdade, as perguntas são muito mais interessantes que as respostas. Elas mantêm você vivo, curioso, em movimento. Uma pessoa que tem todas as respostas parou de crescer, parou de se surpreender, parou de viver de certa forma. Então talvez a pergunta não seja como posso me consertar, mas como posso me aceitar. Não como posso me tornar melhor, mas como posso me tornar mais eu. E quando você para de lutar contra si mesmo, quando para de tentar esculpir uma versão editada de quem você é, algo mágico acontece. Você começa a descobrir poderes que nem sabia que tinha, talentos que estavam dormindo, uma criatividade que flui quando você não está mais tentando controlá-la. Emerson tinha uma frase que me fascina. O que está por trás de nós e o que está à nossa frente são questões pequenas comparadas ao que está dentro de nós. Dentro de você há uma força, uma inteligência, uma criatividade que é maior do que qualquer obstáculo externo. Mas a maioria de nós nunca descobre isso, porque estamos muito ocupados olhando para fora, comparando, competindo, imitando. Se você chegou até aqui no vídeo,
Deixe um comentário com a palavra natureza. Quero saber quantos de vocês realmente assistem até o final e se conectam com essas ideias. A verdade é que você tem acesso a uma sabedoria que nenhuma universidade pode ensinar, a uma criatividade que nenhum curso pode dar, a uma paz que nenhuma técnica pode fabricar. Porque tudo isso já está aí, esperando para ser reconhecido, não conquistado. É como ter um tesouro enterrado no seu quintal e passar a vida inteira procurando por tesouros em terras distantes. O que você está procurando está mais perto do que você imagina. Está mais perto do que sua própria respiração. E quando você finalmente para de procurar e começa a perceber, quando finalmente para de fazer e começa a ser, você descobre algo surpreendente. Você sempre foi suficiente. Você sempre foi completo. Você sempre foi livre. A única coisa que mudou foi sua percepção. E às vezes, essa é a única mudança que você realmente precisa. Então deixe-me terminar com isto. Você não veio a este mundo para ser uma cópia melhorada de outra pessoa. Você veio para ser uma versão original de você mesmo. E isso inclui seus defeitos, suas excentricidades, suas contradições. Porque no grande esquema das coisas, no vasto teatro da existência, sua autenticidade é sua maior contribuição. Não sua perfeição, não sua produtividade, não sua conformidade. Sua genuína, desajeitada, maravilhosa humanidade. Como dizia Emerson, insista em si mesmo, nunca imite. E eu acrescento, seja paciente consigo mesmo. Seja gentil com o seu processo. Confie no seu tempo. Você não é um projeto inacabado. Você é um milagre em andamento. E isso, meu amigo, isso é mais do que suficiente. Se este vídeo tocou você, de alguma forma, se despertou algo que você já sabia, mas tinha esquecido, não deixe de compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. E se você quer mais conteúdo como este, explorando essas ideias profundas sobre vida e consciência, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima reflexão. E lembre-se, você já é o que está procurando ser.